Michele, você tem como confirmar se a gente está ao Oi? vivo? Você tem como confirmar se a gente está ao vivo? Eu acho que a gente está. Tenho. Tá. Bruno já deu um bom dia aqui. Tá? Não A gente... não tô conseguindo. Não? Não tô vendo no YouTube. A gente está ao Ainda vivo. não. A gente está. Estamos. Eu não tô conseguindo visualizar. Não tô vendo. Mas a gente está assim, ó. Solange também já deu bom dia. Uhum. Acho que é aqui, ó. Não, tô na primeira parte. Eu não tô conseguindo visualizar. Não consigo visualizar o YouTube. Não? Está funcionando. Solange está confirmando aqui. Solange também já deu bom dia. Vou tentar entrar de novo. Você está com dois aparelhos ligados, Verônica? Porque eu estou ouvindo um. Não consigo visualizar o YouTube. Não, é Michele. Michele. Eu acho que eu vou ter que desligar o celular. Michele. Oi. Michele, desliga o seu som, tira o som desse. Eu tirei, mas acho que eu vou ter que desligar o celular. Pronto. Não. Desliguei o celular. Acho que agora melhorou. Andréa tá com... Estou te ouvindo bem. Eu também, estou ouvindo todo mundo bem. Agora parou o eco. Parou o eco totalmente. Eu desliguei o celular. Isso, agora sim. Isso, excelente. Então, eu acho que a gente já pode começar. Tá ótimo. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia a todos. Dessa vez a gente conseguiu não perder tanto tempo, né, para entrar ao vivo. A gente sabe que ninguém aqui é youtuber, mas a gente insiste em querer fazer o melhor para vocês. Bom dia, estou tendo uma galera super familiar aqui, né? Estou vendo Solange, estou vendo vários alunos. E eu estou aqui ainda ouvindo um pouquinho de eco, estou tentando desligar todos os meus contatos e tirando o som de tudo, para ver se eu perco um pouco esse eco, mas eu consigo ver. Smiley está aqui novamente, uma galera super fiel, super bacana. Bom dia a todos. Então, hoje a gente trouxe duas surpresas para vocês. Eu acho que vocês vão poder matar a saudade do professor André Sena, né? Trouxemos a professora Ana Paula, não é a primeira vez que a Ana Paula vem brindar a gente com a fala dela, o saber dela, que é absolutamente fundamental para o nosso grupo de RI. Então, hoje a gente está partindo para o nosso segundo dia de lives, né? Da nossa semana de lives. Eu fiquei muito feliz ontem de poder ter aqui, nós entramos com
90 visualizações, né? E hoje a gente também está vendo aqui a galera crescer, né? A Saudades também, o Henrique. Nossa, é uma galera super bacana, gente, aqui, né? Vocês realmente trouxeram a nata aqui hoje. Tem uma galera super bacana. Então, a gente segue conforme fizemos ontem. Eu preparei um pequeno currículo de cada um dos nossos convidados. A gente vai começar pelo professor André Sena, né, e depois a professora Ana Paula. Então, primeiramente, eu vou ler o currículo do professor André Sena. Ele vai passar, vai ter a fala dele em aproximadamente 20 minutos. Não é ortodoxo, né? Depois disso, eu vou ler o currículo da professora Ana Paula. Ela também vai ter os 20 minutos dela, também sem, né, não precisa se cravar, a gente tem tempo. E hoje a grande surpresa é que a gente está com a professora Michele Cruz. Oi, pessoal. Para ajudar na mediação, para nos ajudar nessa mediação e poder anotar as perguntas e o que for necessário, para a gente não perder nada de vocês aqui nessa interação. Tá? Então, o professor André Sena já conhecido de muitos de vocês, né? Mas ainda assim, acho que nem todos conhecem, né, o currículo do professor André Sena. Então, eu passo a ler para vocês rapidamente o currículo dele, né? O professor André Sena é doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu entre os anos de 2001 e 2004 pesquisa sobre o pensamento político brasileiro, coordenou um ciclo Diálogos Mundo Contemporâneo na Maison de France, Rio de Janeiro, entre os anos 2007 e 2012. Tem experiência na área de História das Relações Internacionais. Atualmente desenvolve pesquisa sobre as relações entre o Brasil e o Canadá, State Criminality e contra a insurgência do Brasil das décadas de 1960 e 1970. É colaborador do jornal de Toronto e é Fellow Scholar do Multinational Institute of American Studies, sediado na Universidade de Nova York. Tá bom para vocês? Então, professor André, lhe passo a palavra. Muito obrigada por aceitar visitar a gente aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Verônica, a Universidade Veiga de Almeida, pelo convite, pela maturidade, né, em convidar um professor que já fez parte da casa para voltar à casa, visitando-a e dialogando com os seus ex-alunos, com os seus ex-colegas e com alunos novos também. Nem toda instituição tem essa maturidade, então eu parabenizo muito você, Verônica, e, evidentemente, a instituição que você representa. E, em segundo lugar, um prazer enorme poder dialogar com a Ana e com a Michele, né, que são pessoas que eu também estou conhecendo nesse momento, e é um prazer enorme também estar aqui. Em terceiro lugar, e mais importante do que as duas primeiras falas, é poder matar a saudade dos ex-alunos, que é enorme, evidentemente. Então, assim, como nós chamamos aqui no Canadá, é uma espécie de treat, né, estar aqui nesse momento falando com vocês. É um desafio muito grande a gente falar nesse momento com relação ao sistema internacional e a tudo o que vem acontecendo na dinâmica do próprio sistema internacional nesses tempos de pandemônio, né, que é melhor chamar de pandemônio do que pandemia. Estava conversando com o Fábio sobre isso ontem, né? Pandemia ou pandemônio, né? Porque, na verdade, todo esse processo orgânico do Covid-19 está desencadeando uma série de outros colapsos políticos, econômicos, sociais e até mesmo culturais, que talvez sejam os mais profundos, como diria o Pierre Renouvin, né? As forças profundas que a cultura tem no sistema internacional,
esses outros colapsos talvez sejam piores do que a própria pandemia. Então, como dizia o Chico Alencar antigamente, quando ele falava de globalização, ele dizia que preferia chamar de globalitarismo do que globalização. Eu estou sugerindo que a gente passe a chamar de pandemônio ao invés de chamar de pandemia, porque há uma série de colapsos colaterais que estão comprometendo gradualmente, de forma sistemática, a dinâmica do cenário internacional. E aí eu estava pensando, ontem, quando a gente conversava sobre essa possibilidade de diálogo aqui, que livro que eu poderia me inspirar para dialogar com a Michelle, com a Ana, com você, com os alunos e com os colegas sobre o que está acontecendo nesse momento no cenário internacional, especialmente a partir da dinâmica Canadá e Brasil, mas no cenário como um todo. E me veio uma obra, um livro à cabeça, que é o Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet. Esse livro é um livro que já é um clássico, evidentemente, pouco lido, porque esses clássicos vão declinando, e eu acho que é um livro que merecia ser recuperado, tanto nos departamentos de História como nos departamentos de Relações Internacionais. O Raul Girardet, ele de forma magistral, ele traz para a discussão historiográfica a questão da construção dos mitos, que, de uma certa forma, pertencem mais à questão psicológica e filosófica, mas dentro da história, especialmente da história das relações internacionais, os mitos têm um impacto profundo sobre a dinâmica do próprio sistema. E aí eu vou dar 4 exemplos para a gente falar um pouco do que está acontecendo. O primeiro deles é um mito que se criou na virada do século XIX para o século XX em torno do povo judeu. A partir de uma obra chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião, se criou especialmente na Europa, mas não apenas na Europa, na América do Norte também, se criou a ideia de uma grande conspiração universal judaica contra o sistema internacional. Os judeus queriam dominar o mundo. O impacto desse mito, da criação desse mito e da transformação desse mito numa mitologia política teve graves consequências sobre o sistema internacional, e uma delas foi o Holocausto, né? E a importância de se estudar a questão genocidária hoje em relações internacionais deve muito ao Holocausto, que é, de uma certa forma, um produto direto da formação dessa mitologia política na virada do século XIX para o século XX na Europa. Um segundo exemplo que eu daria já é a segunda metade do século XX. Na segunda metade do século XX, especialmente a partir de 1946, se criou o mito da dominação soviética sobre o mundo. No contexto da Guerra Fria, especialmente na Primeira Guerra Fria, porque a gente pode dividi-la em duas, portanto, antes da distensão, no que a gente chama de guerra de contenção, criou-se, especialmente no Ocidente, mas não apenas no Ocidente, criou-se a ideia de uma dominação soviética sobre o mundo. Portanto, os russos / soviéticos tinham um plano de dominação internacional. A consequência da transformação desse mito numa mitologia política teve impactos devastadores sobre o sistema internacional, com a corrida armamentista, com a crise internacional do petróleo, que foi um efeito colateral disso, com a possibilidade de uma guerra nuclear de fato, que quase chegou às vias de fato no final da década de 60 e no início da década de 70. O meu terceiro exemplo, eu prometo que são só 4, o meu terceiro exemplo é no final do século XX, iniciozinho do século XXI, no contexto que a gente chama, na história das relações internacionais, de pós-Guerra Fria. É o 11 de setembro. A partir do 11 de setembro, se criou o mito de uma grande conspiração islâmica para a dominação mundial. Eu me lembro exatamente do discurso do George Walker Bush no 12 de setembro, quando ele diz claramente: as nações têm uma escolha a fazer essa noite. Ou estão conosco, ou estão com os terroristas. Terroristas igualados a um sistema religioso absolutamente transsecular, complexo, chamado Islã, que no Brasil a gente insiste em chamar de islamismo, que é uma outra coisa, não é? O Islã não é exatamente o islamismo,
mas a partir do 11 de setembro se criou essa ideia de uma dominação mundial islâmica e, portanto, a necessidade de combater isso. A transformação desse mito numa mitologia política teve sérias consequências sobre o sistema internacional, consequências que a gente ainda experimenta hoje, né? Especialmente na região da Ásia Central e do Oriente Médio, com uma guerra assimétrica que causou problemas que ainda não conseguimos contabilizar na região, mas também com o backlash disso, né? Com o surgimento, por exemplo, de uma organização terrorista gravíssima como o ISIS, que agora me parece mais desarticulada do que antes, mas que causou um grande estrago, inclusive nas populações árabes da região do Oriente Médio. Então, mais uma vez, eu estou parando um pouquinho, porque o quarto e último exemplo estou fazendo um pouco de suspense, mas a gente pôde perceber que esses 3 exemplos foram mitos que se transformaram em mitologias políticas e que tiveram impactos claros, concretos, palpáveis sobre o sistema internacional. O quarto e último exemplo é o mito que se está criando com o Covid-19. E a gente pode resumir esse mito numa frase de Donald Trump, que é: o Covid-19 é um vírus chinês. Então, aqui nós temos a criação agora de um mito que é o fato de que o Covid-19 é um vírus chinês, mas essa frase ela transcende essa ideia, ela é muito mais do que isso. O Covid-19 é uma produção chinesa para, número 1, fazer valer o poder chinês no sistema internacional, desestabilizar a economia mundial e definitivamente consagrar a China como um poderio global. Nós ainda estamos na fase do mito. Se a gente estudar a obra do Girardet, a gente percebe isso. Mas esse mito, daqui a pouco, vai se transformar em uma mitologia política. E como o historiador não faz futurologia, parafraseando lá o nosso colega da Unirio, Roberto Moll, eu não tenho como prever, e nós não temos como prever as consequências, de fato, da transformação desse mito em uma mitologia, em mitologia política. As consequências disso no sistema internacional. Como eu falei do Holocausto, como eu falei da dominação soviética e como eu falei do problema do Islã. Mas uma coisa que nós podemos detectar é muito clara, especialmente nos irmãos aqui de baixo, e eu me refiro aos Estados Unidos, porque eu estou falando de Toronto, que é um aumento gigantesco, e se está falando muito pouco sobre isso, da sinofobia nos Estados Unidos. A Universidade de Nova York tem feito lives semanais para discutir a questão. Os Estados Unidos têm a maior colônia chinesa do mundo e há, com o Covid-19, um imenso crescimento do ódio racial, o que nos Estados Unidos é relativamente fácil de acontecer, porque é um país que historicamente produziu um terreno fértil para o ódio racial florescer. A história dos chineses nos Estados Unidos não é uma história confortável, é uma história de, por exemplo, de linchamentos na virada do século XIX para o século XX. Né? Até mesmo em cidades progressistas como Nova York, as comunidades chinesas que se instalaram nos Estados Unidos passaram por linchamentos muito semelhantes aos linchamentos que os negros sofreram no sul dos Estados Unidos. E não é à toa que agora centros de pensamento como a Universidade de Nova York estão tentando pensar a questão da sinofobia, ou seja, do ódio ao chinês, por conta do Covid-19. Aqui no Canadá, há uma curiosa identificação. Aqui, o Canadá tem uma imensa população chinesa também, especialmente na província onde eu moro, que é Ontário, mas também na Colômbia Britânica, que fica do outro lado do país. Né? Ontário, principal cidade Toronto, Colômbia Britânica, principal cidade Vancouver, ambas as províncias com um imenso contingente chinês e filipino, o que aqui se confunde muito
do ponto de vista das relações sociais no contexto cosmopolita de cidades como Toronto, Vancouver, Ottawa, Quebec, Montreal, mas especialmente em Ontário, na Colômbia Britânica, você também viu um crescimento da sinofobia associada à entrada da Huawei aqui no Canadá, que é uma empresa chinesa muito forte, está tentando, inclusive, implementar no Brasil a tecnologia 5G. Isso está gerando um enorme debate no Brasil. E aqui a Huawei entrou nas universidades e nos bancos de dados das universidades, está gerenciando isso, está oferecendo tecnologia barata para as universidades no Canadá. 99% das nossas universidades aqui são privadas, então a negociação com as empresas é muito fluida, não passa necessariamente por um crivo de Ottawa, por um crivo do governo. Portanto, um pouco antes do Covid-19, já vinha aqui no Canadá um clima de certa tensão entre o Canadá e a China. Houve a prisão, inclusive, aqui no Canadá, de uma política chinesa, de uma empresária chinesa, na verdade, com grandes influências políticas na China. Isso gerou um incidente, um desconforto muito grande. Com o Covid-19, essa sinofobia aumentou aqui, mas ela não é comparável à sinofobia que aconteceu nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, por que dois países como o Canadá e os Estados Unidos, que têm um grande contingente populacional chinês, produziram dois tipos, pelo menos até agora, diferentes de ódio racial ao chinês, ou de sinofobia? E talvez, como reflexão, e as colegas podem talvez me ajudar a entender isso, nas falas seguintes, isso tem a diferença, muita sinofobia nos Estados Unidos, pouca sinofobia no Canadá. A resposta para essa questão talvez esteja na maneira pela qual os Estados Unidos lidou com o Covid-19 e a maneira pela qual o Canadá lidou com o Covid-19. Os Estados Unidos têm, e o que eu vou falar agora é uma ironia, Ana e Michele, eu sou profundamente irônico nas minhas falas às vezes, mas a Verônica vai entender o que eu vou falar. Os Estados Unidos têm na sua historiografia clássica a ideia da negligência salutar. Não é verdade? A ideia de negar, por exemplo, a presença dos ingleses na história americana. Isso é um conceito da história norte-americana, né? Estadunidense, a negligência salutar. Me parece que agora, com o Covid-19, a administração Trump requentou essa negligência salutar. A primeira resposta de Trump à pandemia foi "We are very ready", que é uma frase que não significa nada em inglês. Very ready. Estamos super prontos. São 500 mil de infectados, mais de 100 mil mortos agora nos Estados Unidos. A resposta da administração Trump ao Covid-19, que inspirou a resposta brasileira, foi uma resposta de negligência. Uma negligência que não foi salutar, como na historiografia norte-americana, mas foi um state of denial. O Trump não chegou, evidentemente, à cafonice, ao despautério de dizer que se tratava de uma gripezinha. Mas eu entendo que o "we are very ready" significa essa gripezinha. É a mesma cafonice, é o mesmo estado de negação, de negligência. Até a administração Trump, de fato, se articular para pensar uma política que, de fato, combatesse o Covid-19 de forma ostensiva, muita água rolou, inclusive a tentativa de se implementar cloroquina nos Estados Unidos. O que é uma coisa, inclusive, desaconselhada desde o primeiro momento pela Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde que está sendo demonizada tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, existe uma resposta, essa resposta de negação, de acientificidade e de demonização das instituições internacionais, produziu o mito
da sinofobia ou da nova sinofobia nos Estados Unidos. Se linchamentos a chineses vão ser consequência disso no futuro, não sabemos. Mas é possível que sejam. É possível que sejam. Não há... Eu não vejo nenhum obstáculo para que isso aconteça em certas cidades americanas. Aqui no Canadá, a resposta ao Covid-19 acabou gerando um antídoto a essa sinofobia. E é com isso que eu vou me encaminhando nesses 3 minutos que eu tenho para falar. O Canadá, desde final de novembro, estabeleceu uma política de prevenção ao Covid-19. A resposta de Ottawa foi tão imediata quanto a visibilidade da notícia de que o prefeito de Wuhan havia ocultado dados desde setembro. Quando isso veio à tona, ainda mesmo antes que a Organização Mundial de Saúde decretasse uma pandemia, o que ela fez de fato em janeiro, final de novembro, eu já via na televisão aqui os preparativos para o combate ao Covid-19, a infecção do Covid-19, e a partir de uma ideia muito simples. Não se pensa numa vacina no momento, embora existam médicos em Saskatchewan, que é uma província muito importante aqui, desenvolvendo uma vacina para o Covid-19. A ideia não era pensar numa vacina, mas a ideia era achatar o máximo possível a curva de contágio para que as instituições médicas, os hospitais, os nosocômios, não transbordassem e pudessem, de alguma forma, acomodar os infectados. Então, a perspectiva canadense sempre foi essa. A segunda perspectiva canadense, que, de alguma maneira, combateu a ideia da sinofobia, quer dizer, combateu o coronavírus, o que, como efeito colateral, teve não haver aqui uma sinofobia parecida com a que está acontecendo aqui embaixo. Eu moro a 1h30 de Buffalo, nos Estados Unidos. Né? Foi o fato do Canadá ser uma confederação, o que eu chamo de uma federação radical. Desde 1867, o Canadá não é exatamente um país, no sentido clássico que a gente conhece. Primeiro, ele é a única monarquia das Américas. A chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Há uma relação muito curiosa e folclórica com a monarquia britânica. E, ao mesmo tempo, as províncias canadenses são dotadas de uma autonomia que eu só vi nos projetos do período regencial brasileiro que não deram certo. Então, para eu dar um exemplo do que eu estou chamando de federalismo radical, me dá mais 2 minutinhos, Verônica? Para dar um exemplo do que eu estou chamando de federalismo radical, se eu hoje pegar um carro até a Nova Escócia, vou entrar na Nova Escócia, porque a fronteira da Nova Escócia está fechada. Ninguém de Ontário entra na Nova Escócia. Eles fecharam a fronteira deles. Se eu quiser ir de carro do Rio a São Paulo, eu entro em São Paulo sem o menor problema. Certo? Se eu quiser ir a Sergipe, eu entro em Sergipe sem o menor problema. Se eu quiser ir a Vancouver, pegar um avião, ir até Vancouver, eu não consigo entrar em Vancouver, porque a fronteira da Colômbia Britânica foi fechada. Fechada por quem? Pelo Justin Trudeau? Não. Ela foi fechada pelo primeiro-ministro da Colômbia Britânica. A fronteira da Nova Escócia foi fechada pelo primeiro-ministro da Nova Escócia. Então, há aqui uma federação radical que permitiu que as províncias se organizassem de forma doméstica. É claro que com a coordenação mais ou menos de Ottawa, para combater de forma regional e doméstica, seguindo as idiosincrasias do lugar, a pandemia. Então, não se tinha, no Canadá, naquele momento, a partir de novembro para cá, a questão da conspiração chinesa. Isso não passou pela cabeça
das elites políticas canadenses e nem da sociedade canadense, que é cheia de chineses que são canadenses. Então, eu vou dar um exemplo, para finalizar um pouco mais o que eu estou falando, desse federalismo radical. Primeiro, falei da questão das fronteiras provinciais que estão fechadas. A província da Nova Escócia tem um alto índice de alcoolismo. As províncias canadenses, no geral, fecharam no lockdown todos os supermercados, na medida do possível, e as lojas que vendem produtos alcoólicos, as liquor stores. Na Nova Escócia, isso não aconteceu, porque o primeiro-ministro e a comunidade médica da Nova Escócia entendeu que, com o lockdown, haveria um problema gravíssimo de crise de abstinência alcoólica na população da Nova Escócia. E isso geraria um problema grave e descontrolado. Portanto, as farmácias, os mercados e as lojas de bebida alcoólica ficaram abertas para a população. Então, para dar um exemplo das respostas diferentes que as diferentes províncias deram à questão da pandemia aqui no Canadá. Então, a resposta que o Canadá deu ao Covid-19, muito diferente da resposta americana, de alguma maneira serviu como um antídoto para, já que você me convidou para falar um pouco de polarização, para que essa polarização entre eu, americano, e o outro, que nesse caso hoje é o chinês, não acontecesse. Né? E eu costumo dizer que o Canadá ele não é um paraíso, mas ele está bem longe de ser um inferno nesse sentido. Né? Você tem aqui preocupações que são absolutamente objetivas com relação à pandemia e que são delegadas às províncias para cuidar de acordo com as suas próprias peculiaridades do problema. E isso acabou servindo como um freio e como um contrapeso a coisas que os Estados Unidos, a flagelos culturais, políticos, sociais, que os Estados Unidos estão passando nesse momento e que nós aqui não estamos, ainda bem. Com isso, eu encerro um pouco as minhas reflexões, nada impede que a gente converse aí. Desculpem ter me alongado. Andréa, muito obrigada pela sua apresentação, pelo seu testemunho, quer dizer, você está muito diante da surpreendente política canadense. A gente vê que você está surpreso e olha que você já é um estudioso para dar algum tempo, né? E ainda assim você se surpreende, estando ali cada vez mais, e o testemunho é super valioso, porque as analogias, elas são fundamentais, né? Então, eu tenho que te dizer que a gente está com quase 90 participantes no nosso chat, tem algumas perguntas que eu gostaria de deixar para o final, para que a gente siga a nossa estrutura de cada um dos convidados fala um pouquinho, e aí eu também quero avisar aos participantes que as perguntas, então, estão aqui mais ou menos listadas no meu chat corrido, e a gente vai, eu junto com a Michelle, a gente vai passando para vocês as perguntas e aí vocês passam a responder até o final, né, do nosso tempo aqui, demarcado de 1h30. Tá? Então, eu até já escrevi para eles que a gente vai passar as perguntas no final, já passei aqui no chat. Quero agradecer muitíssimo a presença da professora Cintiane Sanz, que veio prestigiar a gente, acabou de nos passar aqui uma mensagem no chat. A professora Solange Pastana também está no chat. E muito obrigada mesmo. Eu agora, então, vou passar, né, a palavra para a professora Ana Paula, mas antes vou dar uma lida no currículo dela, que é tão impactante quanto é o currículo do professor André, né? Que a briga aqui é feia com o currículo, que é que só tem fera, entendeu? E é isso mesmo que a gente tem que fazer, democratizar o saber, democratizar a informação, colocar nos canais mais acessíveis
possíveis, porque a guerra, não sei se a palavra é adequada, mas enfim, a guerra é a guerra da informação, né? Então, a desinformação não ajuda. Então, vamos entrar nessa guerra da informação e vamos partir com o que a gente tem. A gente tem muita gente com muita capacidade de trazer conhecimento e informação legítima, tá? Para a galera. Então, a professora Ana Paula Moreira Rodrigues Leite é pós-doutoranda do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da UFRJ, que é o Instituto COPEAD, é doutora e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde 2008 ela realiza as suas atividades acadêmicas relacionadas a políticas migratórias na União Europeia, tema central desenvolvido durante o mestrado e o doutorado. Pesquisas na área de segurança e defesa, políticas migratórias, integração regional, União Europeia e cooperação estão entre os temas que Ana Paula estuda. Né? Também é membro associado, integrante do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e da European International Studies Association, colaboradora do projeto Prodefesa 4, desenvolvendo pesquisa pós-doutoral sobre a cooperação e interagências para a gestão da fronteira norte brasileira. Ana Paula, muito obrigada, seja muito bem-vinda, tá? E você tem os seus 20 minutos sem ortodoxia, tá? Não vou interromper ninguém, tá bom? Fique à vontade, vamos lá. Obrigada. Bom dia a todos. Eu tenho muito a agradecer o convite da professora Verônica, da Universidade Veiga de Almeida. Agradeço também a companhia dos colegas André Sena e da professora Michele, que eu estou conhecendo hoje também. Parabenizar a brilhante exposição do professor André Sena, que foi maravilhosa, aprendi muito também. E destacar um pouco do que a professora Verônica falou, desse espaço, desse novo espaço que nós temos, que se abriu diante dessa pandemia, da gente divulgar um trabalho científico. Eu sempre tive um posicionamento, todas as vezes que eu participava de um congresso, e junto com os meus alunos na universidade, de que o nosso conhecimento, que nós tínhamos que encontrar metodologias e formas do nosso conhecimento ultrapassar os muros universitários, ultrapassar os muros dos laboratórios ou dos congressos que nós participamos, que a gente pudesse levar um pouco mais para a sociedade do que a gente faz, principalmente nesses momentos em que a ciência é tão exortada. Então, eu acho que esse espaço de divulgação, esse meio digital, século XXI, é muito importante para a gente poder oferecer esse tipo de conhecimento, compartilhar esse conhecimento que a gente adquire durante muitos anos com a sociedade. Embora a gente saiba que é um público mais limitado, mas a gente consegue ampliar um pouco mais o espectro de participação e de conhecimento. Enfim, parabenizar essa iniciativa da professora Verônica da Universidade Veiga de Almeida, que dentro do Rio de Janeiro é das universidades particulares de maior projeção, e não é a primeira vez que eu venho colaborar com a professora Verônica, e hoje eu vou trazer um pouco sobre a questão migratória e a questão de fronteiras e questões de xenofobia, que são temas que são recorrentes dentro dos estudos migratórios. A gente sempre fala sobre as questões fronteiriças e sobre as questões xenofóbicas, porém, isso não é uma questão que venha com o Covid, isso é uma questão que apenas se potencializa, são discussões que apenas vêm se potencializando com a crise do Covid, assim como o Covid ele vai potencializar tantos discursos, discursos em torno de tantas coisas de cooperação, das formas como denunciando
os gaps que nós temos dentro dos países, dentro das questões de infraestrutura. Enfim, uma coisa que eu gostaria de trazer, antes de eu entrar no tema de migrações em si, mas trazendo considerações sobre a alteridade e considerações sobre o outro, foi uma reportagem que eu vi ontem na televisão, em que a OMS ela considera a América Latina como o novo epicentro do coronavírus. Eu, sinceramente, como historiadora e como internacionalista, eu achei muito grave essa colocação, tá? Porque eles consideraram a América Latina como um todo, para categorizar como um epicentro. A OMS não considerou países separados e considerou a América Latina como um bloco. Quando a gente sabe que há países na América Latina que conseguiram lidar com essa crise do coronavírus de uma maneira muito satisfatória, com poucos mortos, com o achatamento da curva em tempo recorde, o que não é a realidade, por exemplo, a realidade brasileira. Então, o Brasil, com a falta de política, a falta de coordenação política em torno do coronavírus, alavanca esse número dentro da América Latina e acaba por carregar os outros. Então, outros países vêm carregando uma culpa de ser o epicentro de uma epidemia de uma forma muito injusta. Seria mais justo considerar Estados Unidos como centro da nova epidemia e o Brasil em segundo lugar em contágios e mortes. Então, eu considerei, assim como o discurso, como o discurso que tem em relação à África, em considerar países africanos como um continente, a gente olhar a África como um bloco só e não considerar países de formas separadas. Então, essa é só uma colocação, essa é uma crítica, não é uma crítica ao trabalho da OMS, mas é uma crítica a essa forma, a essa visibilidade que trouxe alguns países da América Latina que não merecem esse título, não merecem esse rótulo. Bom, enfim, então entrando na questão migratória e a questão de alteridade que eu falei, não deixa de ser uma das vertentes dos estudos migratórios. Eu tenho duas experiências pessoais em torno da questão migratória, tá? Que é uma experiência de quando eu estive na Espanha até o início da pandemia e depois tive de retornar ao Brasil. E não é bem uma experiência pessoal que eu trago, é uma percepção de como esses dois países, eles lidam de forma diferente em relação ao coronavírus e em relação às questões migratórias e como que eles procedem em relação às fronteiras, por exemplo. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre Espanha. Eu estive lá até o dia 21 de março, de dezembro a 21 de março. Nos primeiros dias de janeiro, a gente já ouvia falar em relação ao coronavírus, que ainda tinha como epicentro a China. Chegou na Espanha o coronavírus, mas se concentrou nas ilhas. Chegou às Ilhas Canárias e lá ficou, e enquanto o coronavírus estava concentrado nas ilhas, não havia muita mobilização, tampouco da sociedade e ações rasas por parte do Estado. O Estado foi alertar quando os casos começaram a aparecer na Espanha continental, a partir de Madrid. Madrid se torna o grande epicentro, Madrid e Barcelona se tornam o grande epicentro, mas Madrid em primeiro lugar. E começam as políticas para combate ao coronavírus. Bom, no que entra a questão migratória. A Espanha hoje, ela faz parte sempre, não somente hoje, ela faz parte de uma periferia na União Europeia. Ela sendo a periferia, um país periférico dentro da União Europeia, ela é o país que tem uma grande produção agrícola que vai fornecer insumos agrícolas para os outros países da União Europeia. Principalmente no sul da Espanha, nós temos uma comunidade de imigrantes muito grande que trabalham nessas lavouras que vão fornecer produtos agrícolas.
Grande parte desses imigrantes, quando as empresas agrícolas elas são mais pequenas, são menores, em períodos sazonais de produção, a absorção também de imigrantes em situação irregular, o que é proibido por lei, você só pode contratar imigrantes regulares. Com a pandemia, a produção agrícola, a demanda diminui, porque as pessoas no confinamento, no isolamento, elas tendem a estocar alimentos não perecíveis, então os produtos agrícolas eles têm um declínio. Com o fechamento das fronteiras internas também da União Europeia, torna-se mais difícil a circulação dos caminhões, a logística fica mais prejudicada para poder fornecer produtos de outros países. Então, os primeiros que são mandados, os primeiros que perdem os empregos são os imigrantes. Eles se veem presos, eles não têm como voltar aos países de origem. Então, eles ficam presos na Espanha por conta do fechamento das fronteiras externas, que a Espanha também faz. Ela suspende seus voos e ela suspende também a entrada. E eles entram numa situação de extrema vulnerabilidade. Esse é só um exemplo, porém, outros tantos imigrantes também apresentam situação de grande vulnerabilidade diante do vírus, principalmente no que se refere ao acesso à saúde. A saúde na Espanha ela é pública, porém não universal. O que acontece é que o governo ele abre a possibilidade dessas pessoas que estão em caráter irregular terem acesso ao sistema de saúde sem que fossem penalizadas ou deportadas. Porém, quem é irregular sabe aonde o calo aperta e muitas pessoas acabam não procurando esse serviço público. Outro tipo de vulnerabilidade aos quais eles foram submetidos, principalmente a mulher migrante na Espanha, foi que o coronavírus ele atacou. Ele foi responsável por uma mortandade de dentro da mortalidade, dentro das pessoas que morreram de coronavírus, 81% eram idosos que dependiam de cuidadores domésticos, que estavam representados nas figuras de mulheres imigrantes que perderam esses empregos na medida em que esses idosos foram internados ou morreram. E muitas mulheres migrantes também acabaram se contaminando com o coronavírus por conta do seu trabalho, da sua atividade laboral de cuidar desses idosos. Enfim, com toda a questão do fechamento de fronteiras, criou-se problemas internacionais em que vários estrangeiros permaneceram em território espanhol com vistos de viagem, com vistos de trabalho, com vistos de estudos que poderiam vencer sem poder voltar para casa com cancelamento dos voos. E alguns países foram bem fortes na questão da repatriação, outros países demoraram bastante tempo, como é o caso do Brasil, para repatriar os seus nacionais pelo mundo. Enfim, voltando ao Brasil, eu retorno em 21 de março, quando o Brasil já estava no seu processo de quarentena, eu comecei a lidar com diferentes realidades. Aqui no Brasil, a gente percebe uma ineficácia muito grande em relação às políticas adotadas pelo governo em relação ao coronavírus. A gente vê pouca adesão da sociedade em realizar a quarentena, e nós temos também, no meio disso tudo, vulnerabilidade de populações migrantes. Hoje, a nossa realidade brasileira em matéria de imigração é um grande fluxo de refugiados venezuelanos,
que diariamente vem atravessando as fronteiras Brasil-Venezuela, em busca de soluções, em busca de melhorias de vida, fugindo da crise venezuelana, que é gravíssima. Enfim, a primeira coisa que o governo brasileiro faz é fechar a fronteira com a Venezuela, dada a pandemia que é anunciada pela OMS. Mas o interessante disso tudo é que o Brasil não fecha a fronteira com os outros países. Ele só fecha com a Venezuela. Tá? Claramente é uma visão xenofóbica, claramente é uma retaliação ao que o Brasil, ao que o novo governo teve em mente já nos primeiros dias do seu governo, nesse fechamento de fronteiras, porém, ele não ocorreu porque houve também ali uma mobilização dos militares que vem atuando de frente na acolhida desses refugiados lá na fronteira de Pacaraima. Então, teve uma mobilização dos militares para que esse fechamento de fronteira não fosse realizado, mas, diante da pandemia, me parece que a pandemia foi um grande pretexto para que o Brasil fechasse a sua fronteira. E o questionamento é, por que não fechar a fronteira com os outros países? E agora a gente vai provando do nosso próprio veneno, quando o Uruguai e o Paraguai fecham suas fronteiras com o Brasil, quando a gente aumenta os nosso número de casos de forma exponencial, eles então fecham as fronteiras e não têm interesse em abrir essas fronteiras enquanto a gente não entrar numa curva descendente. E a situação de alguns refugiados venezuelanos fica também muito vulneráveis. Eu vou trazer como exemplo os que atravessam a fronteira de Pacaraima, que ficam nos abrigos da Operação Acolhida, e que ali vão ficar mais tempo do que os refugiados anteriores, porque realmente muita coisa foi paralisada. O processo de interiorização desses refugiados, distribuindo esses refugiados venezuelanos para outras unidades da federação, ele fica mais lento e, de início, até paralisado. Embora muitos refugiados tenham acesso a esse auxílio emergencial, a gente sabe que esse auxílio emergencial está demorando muito a chegar. E tendo as fronteiras também fechadas com a Venezuela, é quase impossível deles voltarem também, principalmente se eles estiverem em outros estados, quanto mais longe, mais difícil. Então, a gente tem um projeto que é adicional, que é criado nesse tempo de pandemia, em que algumas famílias abrigam esses refugiados quando não há mais vagas em abrigos dessa operação acolhida, desses abrigos do Exército, que são 13 lá no estado do Pará. Enfim, a situação de vulnerabilidade acaba fazendo com que alguns que estão lá no Pará, perto da fronteira, retornem a pé para a Venezuela, porque mal ou bem, quando a gente está perto da nossa família, as coisas facilitam um pouco. Quando você está longe, tudo é mais complicado, e nada melhor do que o nosso lar também. A gente tem um movimento de venezuelanos voltando, a gente vê quase que uma paralisação das ONGs, de outros agentes que cooperam com esse projeto do governo federal, tá? E, então, a situação deles realmente fica muito vulnerável. Quem está mais de frente nessa situação, lá na Operação Acolhida, é a Organização Internacional para as Migrações e o ACNUR, que vem promovendo debates sobre o coronavírus, medidas, promovendo discussões sobre as medidas sanitárias que eles devam adotar. Eles também são muito suscetíveis ao contágio, porque quando a gente fala de abrigos, a gente fala de pessoas, a gente fala de uma unidade composta de mais de 1.000 pessoas dentro,
que não necessariamente vai chegar água para todo mundo, que não necessariamente vai ter atendimento médico para todo mundo, não necessariamente vai ter um distanciamento social por conta do número de pessoas que estão convivendo ali junto. Então, é distribuído kits de higiene, é distribuído pelo Acnur e pela OIM orientações, algumas cartilhas que foram traduzidas para a linguagem indígena de algumas etnias venezuelanas para poder orientar. Porém, a gente não pode descartar que eles também ficam prejudicados com essa questão fronteiriça. Eles ficam impedidos de voltar, caso essa seja a sua perspectiva nessa época de pandemia. Eu tenho alguns minutos, eu esqueci de... Tenho? Tá, tudo bem. Enfim, só para trazer alguma outra reflexão sobre fronteiras, dentro dos estudos migratórios, a gente sempre fala na questão de fronteiras e na legalidade, na regularidade. Nenhum ser humano é ilegal. Então, quando a gente ouve falar em imigrantes em situação de ilegalidade ou legalidade, esse é um discurso de Estado. Esse é um discurso que se baseia em legislações dos Estados. É um discurso estratégico. Para os discursos humanitários, nós destacamos que há imigrantes regulares e imigrantes irregulares. Por que essa diferença? Porque a gente entende que uma pessoa em situação irregular, ela passa por alguns trâmites que podem ser facilitados ou dificultados, que ela pode sair da situação de irregularidade e ascender à situação de regularidade. Enfim, isso foi uma discussão pelo mundo em relação ao acesso desses imigrantes ao sistema de saúde. A gente vê os Estados Unidos, que não têm uma saúde pública, em que a maior parte que vem morrendo são pobres e latinos e imigrantes irregulares que não têm acesso a esse sistema de saúde. A gente vê Portugal e Itália que regulariza esses imigrantes para que eles tenham acesso ao sistema de saúde. A gente tem a Espanha, que não regulariza, porém garante o acesso desses regulares ao sistema de saúde. Aqui no Brasil, a gente tem uma saúde pública e universal, em que os irregulares também vão ter acesso garantido à saúde. Em relação à questão de fronteiras, dentro dos estudos migratórios, a gente também destaca que as políticas migratórias, elas são empreendidas em termos de fechamento de fronteiras, do recrudescimento das fronteiras, aquele outro, que quase sempre é indesejável. Então, a gente tem dentro da Europa, a questão de fronteira, ela é intimamente ligada à política migratória, tanto da União Europeia quanto às políticas de Estado. Essa é uma matéria que é dividida, a União Europeia tem uma diretriz única, que a gente chama de política comum, e cada Estado vai fazer mudanças em suas legislações migratórias ao longo do tempo para poder atender essa diretriz comum. Então, há muitas críticas em relação a esse modelo fronteiriço europeu, principalmente em relação às fronteiras externas, a forma como que os países selecionam, quais os critérios adotados para a seleção das pessoas que podem ou não entrar. Porém, quando a gente entra numa grande pandemia, a União Europeia ela dá um passo atrás na questão fronteiriça e, do ponto de vista epidemiológico, considera que é melhor o fechamento dessas fronteiras para poder evitar que a grande circulação de pessoas do exterior e que isso se transformasse também numa pandemia, mas foi inútil, porque pode frear a curva de contágio, porém não foi suficiente para que isso se transformasse numa pandemia. Em alguns países isso é tido como também a pandemia traz uma grande oportunidade para essa questão do fechamento fronteiriço, em que eles não poderiam fazer devido às regras que eles têm que seguir da União Europeia, mas a pandemia traz essa grande oportunidade que alguns países
gostariam de promover, mas não podiam. Do ponto de vista epidemiológico, eu considero relevante, tá? Do ponto de vista dos estudos migratórios, há muitas críticas, mas nessa época tudo isso foi relativizado. Encerrei o meu tempo, desculpa, gente, eu esqueci de calcular aqui. Eu encerrei ou ainda tenho algum tempo? Encerrei? Ana Paula, não, pode continuar, tá? Sim. Você acha que termina em 5 minutinhos? Tá. A gente tem umas perguntas aqui para trocar, tá? Mais 5 minutinhos, ok? Tá, então, 5 minutinhos, tá ok. Então, tudo em relação ao coronavírus, tudo em relação a essa pandemia se torna absolutamente relativizado. Porém, o que a gente percebe, e trazendo um pouco a fala do professor André Sena sobre essa questão das grandes polarizações, a gente percebe a pandemia servindo de justificativa para vários discursos. E aí eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, que também não é um momento brasileiro, é um momento mundial, duas leituras também que são clássicas, são mais antigas, mas elas estão sempre à frente do tempo, e eu acho que elas são fundamentais para a gente entender tanto processos mundiais quanto o processo brasileiro em si, que é a obra Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que vai falar sobre uma formação de uma elite nociva brasileira. Eu acho que dá para a gente entender muitos movimentos atuais, como a questão do patrimonialismo, a questão do patriarcalismo. A gente pode fazer pontes também com o nosso messianismo, tá? E acho que considero também que a obra do Albert Hirschman, que é A Retórica da Intransigência, que foi um livro que eu e Verônica lemos juntas, né? Verônica, na época, estava no doutorado, eu estava no mestrado, a gente fazia uma disciplina juntas, da professora Sabrina Medeiros. E é um livro que traz à tona as questões dos discursos, tá? Principalmente os discursos conservadores, como que os discursos eles podem ser usados em épocas de crise para justificar várias políticas. Então, eu acho que é uma leitura muito interessante para a gente entender esse movimento mundial e entender esse movimento atual, que o coronavírus vai potencializar, que é se utilizar desses discursos para se potencializar um esvaziamento do Estado ou potencializar ações do Estado, tá? Isso vai variar conforme a visão de cada país, tá ok? Então, gente, eu encerro aqui, eu espero ter contribuído com vocês. Outras questões a gente pode discutir aí com as perguntas que vierem. Obrigada. Ana Paula, muito, muito, muito obrigada. É sempre bom ter atualizada, né, essa questão tão complexa que são as fronteiras, né, e assistir a forma como você consegue dar a dimensão ideológica e não estratégica da fronteira, mas mostrar o quanto esse debate pode ser oportunista e aproveitado, né, por questões momentâneas. Então, esse jogo é um jogo muito sensível e que a gente tem que ter muita informação para poder acompanhar e fazer a interpretação correta. Você falou, eu já vou passar a palavra para a Michele, que ela tem várias perguntas e vários comentários para passar para vocês. Assim, o pessoal está muito grato, a gente também está muito grato por todos vocês estarem aí. Inclusive, Ana, você acabou de mencionar a obra, que é a obra que eu considero transformadora na minha vida, né, que é a obra de Hirschman, A Retórica da Intransigência, e a professora Sabrina está no chat, né, postou uma mensagem muito carinhosa. Obrigada, professora Sabrina Medeiros.
né? E foi justamente aquela que nos apresentou essa obra, e eu me transformei numa pessoa muito mais, digamos, antenada a partir da leitura do Richman, exatamente essa obra, Recordes da Intransigência. Então, quero agradecer à professora Sabrina por estar aqui com a gente, testemunhando quanto a própria sugestão dela fez com que a gente se transformasse, né, em pessoas mais antenadas e mais capazes de fazer as analogias necessárias, né? Então, o professor André trouxe a questão da sinofobia e também oportuna, né, como uma postura bastante oportuna e manejada de forma difusa, né, mas lembrando sempre que na hora das relações comerciais a coisa não está difusa, os Estados Unidos não abrem mão da relação com a China, né, e na retórica joga de forma confusa e alimenta esse ódio, mas nem todo mundo cai nessa cilada, porque a gente sabe que isso está dentro de uma retórica que a gente tem que saber reconhecer, né? Assim como a Ana também colocou o espaço do oportunismo que alguns países estão aproveitando para poder lidar com as fronteiras em situação de exceção, né? E aí, sob a justificativa que a pandemia ofereceu, estão lançando mão de políticas de fronteira que em situações normais não fariam, mas estão, parece que, gostando muito de aproveitar a oportunidade para fazer. Assim como a questão do Brasil em relação à Venezuela, né? E que aí vem, né, em contrapartida, ter as fronteiras fechadas também para o Brasil, né? O Brasil ser provado o próprio veneno, como colocou a própria Ana Paula, né? E me parece, se não me engano, que a partir de amanhã brasileiros também não poderão entrar nos Estados Unidos vindos de voos do Brasil, né? Então, esse jogo é um jogo que pode parecer norteado por políticas lúcidas, mas a gente sabe que nem todas as políticas que estão por trás desse jogo são lúcidas, né? Apesar de a gente estar diante de um risco violento, que é essa pandemia, a gente tem que continuar conseguindo refletir a respeito dos interesses e do jogo do poder que se joga por trás de questões conjunturais como essa que a gente está vivendo. Eu vou passar a palavra para a professora Michele. A gente tem um tempinho, a gente tem praticamente 20 minutos para trocar as perguntas, e vou continuar por aqui prestando atenção no chat e na fala de vocês, que com certeza é bem mais valiosa do que a minha, né? Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, Verônica. Uma honra estar com o professor André, com a professora Ana Paula. Então, eu só queria concluir, né, e depois ler as perguntas dos alunos, né, e alguns comentários que eu estou mediando, né, estou aqui como mediadora, uma questão que o professor André falou para a gente prestar atenção, né, no legado da fala de vocês, quer dizer, que tipos de respostas, né, e de questionamentos a fala de vocês podem trazer para a gente. A primeira é a questão dos mitos políticos, né, e a gente pode pensar especialmente isso no Brasil, e o jornalismo, pessoal, que além na construção desses mitos políticos, na construindo a partir do que o professor André falou das respostas ao Covid, quer dizer, como que essas diferentes respostas, elas estão corroborando e ajudando a construir esses mitos políticos que vão ficar como legado aí nesse pós-Covid, tá? São questões só para a gente pensar, tá? E aí depois, professor, se puder, né, eu queria que você falasse um pouquinho do que está por trás dessas diferentes respostas, né? O que move, né, as respostas ao Covid, né? Se você quiser focar especialmente no Brasil, tá?
E para a professora Ana Paula, né, Ana, vou chamar de Ana, né, sem as formalidades, a Ana falou da questão, né, que a gente pensa na questão migratória a partir da globalização, como que o movimento, né, migratório ele vem se intensificando a partir de meados dos anos 90, e como que a gente pode pensar, Ana, que a gente tem, né, no mito da globalização, uma abertura, né, e um discurso de abertura e de flexibilidade para a economia, para a cultura, e um fechamento de discurso para as pessoas. Né? Então, queria que você comentasse um pouquinho, né, e que tem a ver com o que você falou, né, com a construção né, do preconceito, enfim, né, com a xenofobia. Então, queria que você comentasse um pouquinho esse descompasso do discurso, né, quer dizer, esse fechamento, como você falou, da intransigência, né, em relação ao fluxo de pessoas e o descompasso com essa abertura, né, e com essa flexibilidade né, dessa questão dos fluxos globais, né, dessa suposta flexibilidade em relação às outras áreas, tá bom? Verônica, isso são questões que, né, que vocês poderiam, né, colocar e algumas observações, e eu queria ler o comentário dos alunos, né, que eles foram fazendo ao longo do tempo, e se vocês quiserem ir comentando. O Smiley Germano, acho que eu falei certo, ele comentou na fala do André, que na França, alguns descendentes de asiáticos já precisaram levantar a tag, né, a hashtag Je ne suis pas un virus, né, a partir dos episódios de xenofobia nos transportes públicos no país. Uma aluna da turma da noite de transformações globais do terceiro período, ela relatou um caso de xenofobia no transporte público do Rio de Janeiro e no trabalho, no ambiente de trabalho, né? Então, a gente já tem alguns relatos aí para a gente montar essa memória, né, do Covid sobre o preconceito. Bom, a Carolina Albuquerque, ela comentou também que o Trump, né, ter levantado uma investigação contra um laboratório chinês, ela está perguntando, na verdade, né, ele ter levantado essa bandeira de investigação do laboratório chinês, se isso instigou, de certa forma, a xenofobia. O Luiz Henrique Reis fez um comentário a respeito do que está acontecendo, né, que a gente vê no Brasil, da retaliação a jornalistas, né, do ataque a jornalistas. O jornal o Globo, as organizações Globo e a Folha de São Paulo saíram da cobertura do Congresso em virtude dos ataques, né, pararam de cobrir o Congresso Nacional. E o Luiz Henrique está falando aqui, né, que a repórter da CNN americana, descendente de sul-coreanos, vem sofrendo ofensas verbais, né, então a gente pode pensar nessa questão do ataque à imprensa, né, no caso, ela é descendente, né, de sul-coreanos, e a gente pode pensar esse ataque à imprensa de uma forma geral, que está, na verdade, na linha de frente das informações, né. Bom, o Smiley Germano também comentou, né, que se lembrou dos ataques, dos cartazes espalhados em Berlim contra a xenofobia, tá? E a Ana Beatriz Couto perguntou, né, se existe alguma forma de quebrar as patentes da vacina para liberação, né, enfim, dessa quebra de patentes das vacinas. O Gabriel Griesbach, acho que é assim, né, ele comentou que o nosso maior erro foi o negacionismo. Na Inglaterra, o campeonato inglês continuou a acontecer por semanas após o carnaval brasileiro, e tiveram menos casos testando, né, tiveram menos casos, né, e ele falou, a subnotificação e corpos acumulados são resultado da incompetência e da ignorância. Estou falando assim, né, os comentários que surgiram ao longo da... O Wesley Lima, né, fez uma pergunta, o ódio às instituições internacionais pode expandir até outras regiões numa eventual reeleição do Trump, ou outra potência pode ocupar o vácuo deixado pelos Estados Unidos no protagonismo internacional, tá? Uma outra pergunta do Juan Martim, como seria possível romper com a possível consolidação da nova mitologia política xenofóbica?
a resposta deve ser no nível federal ou local, né? E o Gabriel Góes fez aqui um comentário que acredita que o problema no Brasil atualmente é a corrupção estrutural, né? Mais do que a guerra de narrativas, que é o que, né, como eu citei a mídia, a gente está falando, né, dessa guerra de narrativas, e ele deu um depoimento, né, o Gabriel Góes, sou de São Gonçalo, e fui, e ele assistiu à aberração que foi a tentativa de construção do hospital de campanha, né. O Vitor Henrique Sarmento comenta que a dificuldade de muitos brasileiros que estão na Europa, nesse momento, é conseguir a repatriação para o Brasil, pois os voos foram cancelados. E o Vitor Sarmento também comenta que ele leu uma matéria no UOL dizendo que os brasileiros que estão em Portugal e na Espanha estão com dificuldades para voltarem ao Brasil e o dinheiro está acabando e não sabem como vão ficar lá. Tá? E finalizando, o Luiz Henrique Reis fez uma última pergunta. Quais os mecanismos que o direito internacional podem aplicar para garantir o respeito ao estrangeiro e o seu direito à hospitalidade, uma vez que a globalização fez as fronteiras serem artificiais? Tá? Então, essas foram as questões e os comentários que surgiram ao longo das palestras. Tá? Parabéns pela exposição, muito obrigada. A palavra com vocês, por favor. Bom, eu vou começar com a pergunta que você fez. A observação que o Juan também fez foi bastante interessante sobre como é que a gente pode combater isso, né? Vou me ater à pergunta que você fez, porque achei ela bastante provocadora e interessante. O que está por trás das diferentes respostas ao Covid-19, com ênfase no caso brasileiro? Mas é lógico que a gente não pode falar do Brasil como uma ilha, porque nenhum ator internacional é uma ilha. Então, como contraponto, eu vou estabelecer um paralelo, evidentemente, com os Estados Unidos como o Canadá. E vou ser rápido, porque a gente tem pouco tempo. Ainda ontem um amigo me perguntava, André, como é que a gente faz para entender o bolsonarismo? Eu não consigo entender isso. Acho que levaremos anos para entender o bolsonarismo. E eu discordei dele. Falei, não, entender o bolsonarismo é muito simples. O Brasil é também o país da revolta da vacina. E aí eu disse para ele o seguinte, a melhor obra para a gente entender o bolsonarismo é uma obra que eu recomendo aqui na live para todos nós, da professora Marilena Chauí. Foi uma obra que ganhou o prêmio Jabuti. E é um livro dela que pouca gente conhece, chama-se Mito Fundador, olha eu de novo falando de mito, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. E ele vai nas raízes profundas da consciência autoritária, pseudo-conservadora, se posso provocar dessa forma, autoritária, reacionária e obscurantista brasileira. Bolsonaro não é um messias e nem é um super-herói isolado. Ele é produto de uma base profunda brasileira, profundamente brasileira, e que, de alguma maneira, os setores mais progressistas da nossa sociedade vêm tentando combater e desconstruir. Veja o Império. A geração de 1870, por exemplo, no Brasil, de intelectuais, artistas, pensadores, cientistas, jornalistas, é uma geração que apontou para esse atraso da consciência brasileira, que ainda hoje é tão profundo que elegeu um presidente da República que representa diretamente as suas aspirações. Então, o que está por trás da resposta brasileira ao Covid-19 é um medo profundo que o projeto bolsonarista tem de não dar conta dessa resposta e esse não dar conta se transformar numa plataforma política de oposição a ele. Porque se tem uma coisa que o bolsonarismo não consegue, e talvez esse seja o seu calcanhar de Aquiles,
O bolsonarismo, o projeto bolsonarista que nesse momento ocupa o poder no Brasil, e é bom que se diga isso, nesse momento que tudo é passageiro, o projeto bolsonarista não consegue lidar com a oposição. Ele só consegue lidar com a oposição com o fígado. Então, no momento em que você tem uma prova de fogo, como o Covid-19, onde, de fato, o Estado brasileiro, nesse momento, ocupado pelos jacarés falantes do bolsonarismo, precisa lidar com a questão do Covid-19, o que você tem é uma reação, para usar a palavra que Verônica usou, difusa, histérica, anticientífica, anti-intelectual, e que vai demonizar qualquer tipo de coisa que seja o contrário disso. Então, assim, quando o Bolsonaro diz "e daí", a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele está falando sério. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o Covid-19 não importa para mim, porque é muito mais importante para mim pensar como o meu projeto, que tem uma base imensa no Brasil, de fundamentalistas religiosos, de reacionários de toda sorte, de pseudoconservadores. Como é que eu faço para esse projeto não ser abalado pelo pandemônio, pela pandemia, como eu falei no início da minha fala? O que está por trás da resposta ao Covid-19 no Canadá? E aí eu termino para poder dar também espaço para a Ana falar. O governo Trudeau se elegeu com uma minoria recentemente, no ano passado, fragilizado. O Trudeau de agora não é o mesmo Trudeau do primeiro mandato. Ele é um Trudeau profundamente contestado, contestado pelas províncias, contestado pelos conservadores que fazem oposição ao governo nesse momento. E o Covid-19 caiu nas mãos do Trudeau como uma grande oportunidade de fazer o contrário do Bolsonaro no Brasil. Instrumentalizar a excelência no combate à pandemia para diminuir a fragmentação e o baixo grau de legitimidade que o seu governo tinha antes da pandemia. Então, o que eu posso dizer, por exemplo, Trudeau está mais forte do que nunca. Quando olhamos para Bolsonaro, Bolsonaro é um palhaço internacional. E domesticamente, ele não é sombra do que foi na época da facada fake. Trudeau fortalecido justamente em função da excelência no combate à pandemia. Ele instrumentalizou isso não para calar a oposição, ao contrário, ele transformou a oposição conservadora no Canadá em um grande movimento de concertação nacional. O premier de Ontário, o primeiro-ministro de Ontário é um conservador. E ele era literalmente tão achincalhado como Jair Messias Bolsonaro no Brasil antes da pandemia. Quando olhamos para Doug Ford, hoje, o olhar que o cidadão de Ontário tem para o primeiro-ministro é outro. Porque ele entendeu que o combate à pandemia era muito mais importante do que qualquer forma de ir daí. Então, o que está por trás da resposta brasileira é o medo de perder o poder. O que está por trás da resposta canadense é a oportunidade de se consolidar no poder. Na minha opinião, como respostas políticas. Perdem os brasileiros, ganham os canadenses, na minha opinião. Só um minutinho. Professor, tem umas perguntas para você no chat. O Marcos Davi Salem pediu para você repetir o título do livro da Maria Helena Chauí, e a Maria Eduarda Lopes fez uma pergunta. De repente, você pode responder no chat lá do YouTube, se você conseguir ter acesso. Tá bom para a gente passar a palavra para a Ana Paula, tá? Mas você pede para eles entrarem em contato comigo no Facebook, então. Eu respondo com uma tá bom. Pessoal, tá ok. E você pode repetir o nome do livro da Maria Helena Chauí? Mito Fundador e Sociedade Autoritária. Eu queria muito ouvir o comentário sobre legislação, que o aluno perguntou. Eu adorei a pergunta.
Vamos lá, gente. Primeiro, eu vou pegar a partir da pergunta da Michele para poder pegar um gancho para outras questões que alguns participantes aí no chat expuseram. Então, a Michele me traz a seguinte indagação: como a gente lida com esse paradoxo, esse descompasso entre o mito da globalização, de uma maior abertura, do aumento de N fluxos, e o discurso do fechamento para os outros? Enfim, eu começo trazendo uma outra literatura, que é uma literatura que ela faz parte de quem estuda migrações, que é a obra da Saskia Sassen, que é a globalização das migrações. E aí ela começa falando sobre todas as questões migratórias e os mitos que foram criados em relação à migração, em relação à globalização, principalmente em relação da forma com que essa globalização ela vai chegar em todas as partes do mundo. Então, ela denuncia que é um mito. A globalização ela não chega da mesma forma em todos os lugares. Ela não chega, por exemplo, como no Peru ou na Somô subdesenvolvida. Ela acaba mais por afastar esses polos do que necessariamente uma aproximação. E é nesse afastamento desses polos de poder econômico, tecnológicos, é que se dá também os fatores de atração e de repulsão que são a ponta do processo migratório, tá? Os mais desenvolvidos que atraem esse fluxo de pessoas e os menos desenvolvidos que vão repulsar esse fluxo de pessoas em busca de melhores qualidades de vida. Embora a gente tenha esse discurso, a gente também, que fica mais na ordem do discurso, a gente tem esse fosso, que na prática ele é acirrado, ele é potencializado, e ele não freia o processo migratório, até porque o processo migratório ele é inerente à humanidade. Desde que há presença de seres humanos na Terra, o ser humano migra. Mas a questão da imagem do outro, o medo do diferente, isso também é inerente às sociedades. Se a gente for pensar lá na Grécia Antiga, quando há a ampliação da noção, a concessão da cidadania, quem é que fica de fora dessa concessão da cidadania dentro da democracia ateniense? São os metecos, que são os imigrantes, são os que são de fora da cidade de Atenas, são os não atenienses. Então, essa questão da alteridade, essa visão negativa do outro, que o outro vai trazer aquele elemento diferente que nós não aceitamos, ele também é um elemento negativo, mais inerente às sociedades. E a gente vê aí com o coronavírus essa questão do vírus chinês, apontado inicialmente dentro da ordem geopolítica, como o professor André Sena trouxe, os Estados Unidos acusando laboratórios chineses, levando à mídia essa questão do vírus chinês, mas esse discurso, ele tem oculto as questões geopolíticas, e quando ele transborda para a sociedade, ele não transborda com a sua face geopolítica, ele transborda para a sociedade como um fator de xenofobia. Você não chega perto do chinês, você não comprar no comércio chinês, você apresentar essa sinofobia. Então, ele sempre vai transbordar para a sociedade em forma de xenofobia. Então, em relação à questão das vacinas que levantaram, isso também vai transbordar para essa questão da vacina. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de que a China também está desenvolvendo uma vacina. E sempre quando o tema é meio escabroso, eu tenho mania, eu falei que ia perder essa mania, mas eu não perdi ainda, de ir lá nos comentários ver o que as pessoas estão pensando, tá? Quase sempre eu me decepciono,
Mas eu ainda tenho essa mania de ir aos comentários e lá estavam falando assim, Deus me livre, uma vacina chinesa. Eu não vou tomar esse negócio. Nem pensar. Deus, no Brasil seria muito burro se adotasse uma vacina chinesa. Então, até nessas relações se apresentam essa questão da xenofobia. Então, a gente tem N países que estão correndo atrás de uma vacina e se a gente criar uma situação hipotética em que a China apresente a sua vacina primeiro, isso vai causar, eu acredito que isso possa causar uma grande discussão, tá? E aí, entre aspas, como uma ironia, já que esse vírus é chinês, por que tomaríamos uma vacina chinesa? Sempre entre aspas, e sempre ironicamente, a China possa vender também essa vacina assumir todas as responsabilidades em cima disso, porque eu não tenho, inclusive, elementos para isso, que o pouco que a gente sabe desse vírus, a gente nem pode falar, talvez, que esse vírus tenha surgido propriamente na China. Eu acho que é muito cedo para a gente fechar qualquer afirmação. Tá? Eu não tinha ideia, por exemplo, que em setembro já se falava do coronavírus no Canadá. Para mim, a primeira palavra do coronavírus foi em dezembro. E agora, com a fala do professor André Sena, eles já sabiam. Enfim. E aí, outras questões sobre a questão da repatriação. É verdade, brasileiros, não somente em Portugal e Espanha, mas no Laos, no Camboja, em vários países estão sofrendo para serem repatriados. Foram repatriados em um número muito pequeno, muitos foram a turismo e não conseguiram voltar porque tiveram os seus voos cancelados. E a pessoa vai viajar por 15 dias e, de repente, se vê presa por 2 meses no país. É óbvio que o dinheiro acaba. Se estiver na Europa, vai ter que gastar no cartão de crédito fazendo um câmbio altíssimo em euro. Então, é uma situação que está deixando essas pessoas também numa situação de extrema vulnerabilidade. Em relação também ao que trouxeram sobre resposta federal ou estadual, que tipo de resposta, eu acho que isso vai variar conforme for o sistema político no país. Mas eu posso trazer para vocês uma experiência da Espanha. Eles são federalistas, as províncias têm um grau de autonomia muito grande, mas quando começou qualquer tipo de divergência política, o governo central, a primeira coisa que ele fez foi nacionalizar todo o sistema de saúde, isso incluindo também o setor privado. E aí nacionalizar é diferente de estatizar. Nacionalizar é pegar, inclusive, empresas, laboratórios, tudo que for ligado à saúde, e deixar sobre coordenação do Estado e nada sobre a coordenação das comunidades autônomas. E devolver isso tanto para o campo privado quanto para as comunidades assim que se estabilizasse a crise econômica. Eu acredito que as respostas elas ficaram mais eficazes a partir do momento que o governo espanhol adotou essa medida, que pode parecer autoritária, inclusive, mas ele conseguiu lidar com a crise de uma forma melhor para o achatamento dessa curva. E aí tem, só para finalizar, como o direito internacional pode fazer com que os países respeitem? Essa é uma pergunta que eu digo o seguinte: o direito internacional ele não tem poder de obrigação dentro do sistema internacional. O direito internacional ele funciona como diretrizes para que os países possam adotar dentro das suas legislações. Então, a gente tem lá a votação de algo dentro do direito internacional que vira um plano, um pacto, um tratado, algo assim, e que os países vão escolher se signatários ou não. Se o país não concordar, ele não se torna signatário. Se o país concordar e se tornar signatário, isso quer dizer que ele vai levar em consideração isso que também seria um mecanismo de cooperação. Mas isso não cria obrigatoriedade, porque o direito internacional ele não está acima do poder nacional.
Então, a gente vê, por vezes, alguns países ferindo esses próprios direitos, esses princípios do direito internacional, principalmente quando a gente está em época de crise. E eu acho que eu respondi a todas as questões que levantaram. Bom, a gente passou um pouquinho, a gente passou 6 minutos do nosso tempo, mas eu considero isso preciso. Acho que a contribuição de vocês foi absolutamente valiosa. Poucas vezes a gente realmente imaginou que pudesse chegar, né, a esse ponto de trazer com tanta precisão para o público em geral a informação que a gente acaba tendo de forma tão solitária, porque os nossos estudos são muito solitários, né? Então, eu acho que esse é um canal que a gente aprendeu, né, o caminho, e daqui para frente, podendo, a gente vai usar sempre. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. Eu estou alternando aqui no e-mail do professor André Sena e da professora Ana Paula Rodrigues. Vou passar a palavra para que eles se despeçam, né, porque a gente já está passando um pouquinho do tempo, e fecho com a Michele dando o tchauzinho dela também, né, mas com certeza vocês vão ver a Michele mais rapidamente do que o professor André. Eu vou passar aqui a palavra para o professor André, para a professora Ana Paula, para eles se despedirem, e fecho com a Michele, ok? Muito, muito obrigada a todos. Pessoal, obrigado. Verônica, obrigado. Cristiano, um prazer imenso. Queridos alunos, um beijo, saudades imensas de vocês. Um beijo grande para Solange Pastana, não sei se ela está assistindo ainda, mas um beijão enorme para ela, né? E um abraço para todo mundo. Espero que a gente se reencontre, né, de alguma maneira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a esse espaço, um agradecimento especial a todas as pessoas que participaram, um agradecimento enorme às colocações do professor André Sena, que eu tive o prazer de conhecê-lo hoje por aqui, um agradecimento também à mediação das professoras Verônica e professora Michele. Eu vou me despedindo, na tela segue o meu contato, quem quiser fazer alguma pergunta, eu me encontro à disposição também, pelo e-mail, ou também podem me encontrar também pelo Facebook, sem problema, Ana Paula Moreira Rodrigues, com Z no final, tá? E um abraço, e espero que a gente tenha outras oportunidades para estarmos juntos na Michele? Michele? Um abraço. Oi, pessoal, é que caiu minha conexão aqui. Só um minutinho. Bom, pessoal, obrigada. Professor André, professora Ana, professora. E é muito bom discutir dessas discussões, né, em que, né, quer dizer, que essa história ela está sendo construída agora a partir, né, dessas primeiras reflexões que vão gerar depois muitos trabalhos e muitas pesquisas mais aprofundadas. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã, às 11. Tchau. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau.